A evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional do país. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de o país ter registrado uma queda de 11,5% na taxa de abandono do ensino de 2001 para 2011 entre jovens com 18 a 24 anos, essa média ainda é 3 vezes maior do que o percentual verificado em 29 países europeus. O IBGE, que analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostrou que o percentual de jovens que não haviam completado o ensino médio e que não estavam estudando passou de 43,8% em 2001 para 32,2% em 2011. Em países como Suíça, Polônia, Austrália, Irlanda, Dinamarca e Bélgica, a taxa de abandono dos estudos é de menos de 10%. Itália, França e Alemanha têm percentuais inferiores a 15%. As causas da evasão escolar no Brasil são variadas: condições socioeconômicas, culturais, geográficas, pedagógicas e a baixa qualidade do ensino das escolas. Dentre os motivos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, são mais frequentes nos anos iniciais do ensino fundamental, de primeira a quarta séries, os seguintes: escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve até a escola, falta de interesse, doenças e dificuldades dos alunos. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade de famílias, do Estado, garantir a eles uma educação integral. Eliseu, qual a sua visão apostólica? Muito bem. Educação é o tema que o Brasil precisa ouvir realmente. Nós vemos aí os índices que falam mais de qualquer outra coisa e nós precisamos refletir realmente sobre a educação no nosso país. Mas eu queria, queridos, que vocês pensassem comigo também na questão da educação religiosa no nosso país. Muita falta de informação religiosa. E eu não digo apenas da religião A, B, C, D, porque na verdade nós precisamos conhecer a verdadeira religião, que é a verdade de Deus para as nossas vidas. E nós temos uma fonte muito importante, que é a base de praticamente todas as religiões, que é a Bíblia Sagrada, e que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não estudam mais a Bíblia como deveriam, muitas pessoas ignoram a revelação que Deus deixou escrita nessa palavra, nesses livros. E nós precisamos fazer como alguns dos religiosos do passado, na época de Jesus, dos apóstolos, que estavam ouvindo as pregações, as ministrações dos apóstolos, até do próprio Jesus, e eles estavam verificando se realmente aquilo que estavam falando era verdadeiro. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos para não sermos enganados com falsas doutrinas, com todo tipo de enganação, todo tipo de palavras. Na época dos apóstolos isso já estava acontecendo e nos dias de hoje ainda continua acontecendo. Tem muitas pregações, tem muitos ensinos religiosos que não são verdades, não tem respaldo da revelação bíblica, da revelação da palavra de Deus. E nós precisamos, como cristãos, um país cristão que somos, precisamos estar atentos a esses ensinos, a essas doutrinas e checar se realmente a Bíblia tem ensinado desta forma. Eu entendo que nós precisamos cuidar, principalmente das nossas crianças, que estão, religiosamente falando, muito pouco instruídas, para que elas possam estar recebendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela tem que andar, e quando ficar velha, jamais vai se esquecer dele, do caminho. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Que tipo de ensino, que verdade bíblica, que verdade religiosa estamos passando para elas? Porque certamente elas vão crescer, vão se tornar adultas, e qual vai ser o referencial religioso e cristão que essas crianças no futuro, adultos, terão? Então, meu desafio aqui aos líderes, pastores, ministros, para que vocês estejam enfatizando o ensino da palavra de Deus como ela é. Faça estudo nas casas, faça estudo nos lares, para que a Bíblia seja ensinada, possa ser estudada, meditada, porque eu tenho certeza absoluta que
esse nível de educação religiosa vai despertar também o nível de educação profissional, de educação no conhecimento da história, da geografia, da matemática, do português. Quando se há uma conscientização do que Deus tem para a sua vida, automaticamente essa pessoa ela vai buscar também desenvolver a sua vida nas outras áreas. Hoje, graças a Deus, já temos cristãos, juízes, advogados, pessoas que estão ocupando alguns cargos públicos que têm realmente o conhecimento, porque se prepararam, porque se dedicaram, porque estudaram, porque desenvolveram o seu lado educacional e isso contribui para que eles possam ocupar essa posição. E eu quero enfatizar que na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas que se prepararam, que se educaram para poder ocupar os lugares de destaque na sociedade. Por exemplo, o jovem chamado Daniel. Ele era uma pessoa que conhecia a ciência e ele foi muito usado por Deus na posição que ele ocupou, nos reinos que ele passou, porque ele tinha, em primeiro lugar, a ciência, o conhecimento, a educação. Então, vamos trabalhar essas duas vertentes para que nós possamos ter um país melhor, tanto do ponto de vista educacional, como também do ponto de vista religioso e do conhecimento das verdades de Deus para a sociedade? Eu creio que nós podemos fazer isso e eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo nesse instante, que está me vendo, vai refletir e vai buscar um conhecimento maior das coisas de Deus para a sua vida. Fico por aqui, Deus te abençoe com toda sorte de bênção e até breve, se Deus quiser. E essa foi a visão apostólica do apóstolo Eliseu Ferreira. Até o próximo Palavra News.